Boa noite, meu nome é Felipe Mion, esse é o Crime e Comédia. Se você é novo aqui, oi. Se você não é novo aqui, oi. No episódio de hoje a gente vai pra Paris. Seria ótimo se fosse real, né? Mas como a gente não tem dinheiro nem pra ir pra Paris do Norte, a gente vai pra Paris, França, virtualmente. Pobre é uma coisa triste. No caso de hoje, a gente vai falar sobre o caso criminal da Lola Devier. Em 14 de outubro de 2022, o desaparecimento de uma garotinha de 12 anos causou comoção em toda Paris. Câmeras de segurança mostravam uma mulher que acompanhava a Lola, que estava voltando do colégio para casa dela, mas que nunca chegou ao seu destino. Mas vamos por partes. Como diria Jack, o estripador. Cuspi em vocês. A Lola Devier nasceu em 2010, a mãe dela se chamava Delphine Devier e o pai dela se chamava Johan Devier. A Lola morava com os pais e o irmão em um prédio na rua Manin 119, localizado na 19ª arrondissement de Paris. Acertou, miserável. Que fica perto das margens do rio Sena e do Parc de la Villette. Ó, tô aprendendo línguas, Anitta aqui. Muito importante estudar. Nunca deixem isso de lado. É isso. Um beijo da Anitta. Que é o terceiro maior parque de Paris. Por serem pontos turísticos muito visitados de Paris, a região 19 tem uma quantidade significativa de guardas fazendo rondas diárias e por isso é considerada como uma região muito segura. No entanto, o local onde a Lola morava com a família dela era numa parte mais residencial da 19ª região, que tinha, portanto, uma quantidade menor de viaturas e patrulhas, mas mesmo assim era considerado muito seguro. O Johan, o pai, e a Delphine Devier, a mãe, eram funcionários do prédio onde a família morava. Na verdade, do condomínio de prédios onde a família morava. A Lola Devier saiu de casa numa sexta-feira, dia 14 de outubro de 2022, e foi para a escola onde ela estudava, que chamava Collège Georges Brassens. Georges Brassens, que fica a cerca de 200 metros... Desculpa, gente. Que ficava a cerca de 200 metros de onde ela morava. Ela passou o dia normalmente na escola e no final da tarde ela saiu em direção da casa dela. Como seus pais, os pais da Lola, eram funcionários do condomínio que eles moravam e a escola ficava próxima, eles costumavam ver alguns alunos passando pela calçada e naquele dia não foi diferente. Mas uma coisa os preocupou. O tempo foi passando e sua filha, a Lola, a filha deles, não chegava. Conforme os minutos corriam até passar 1 hora do horário em que a Lola deveria ter chegado, os pais da menina continuaram esperando e começaram a sentir uma angústia porque a Lola só tinha 12 anos de idade e nunca tinha saído sozinha de casa para outro lugar além da escola. Para a escola ela ia sozinha uns 200 metros. Então o fato dela estar atrasada há mais de 1 hora colocou os pais dela em alerta. Imediatamente a Delphine e o Johan acionaram a polícia francesa e explicaram o ocorrido, e enquanto a polícia estava a caminho, a mãe da Lola teve a ideia de olhar as câmeras de segurança do condomínio para saber se, por algum improvável, porém não impossível equívoco, ela e o marido não teriam percebido a entrada da filha no prédio. Para surpresa dos pais da menininha de 12 anos, as imagens mostravam que a Lola de fato havia voltado para o edifício, para o condomínio, dentro do horário normal. Mas para o assombro deles, a menina não estava sozinha nas imagens, porque ela estava acompanhada de uma mulher jovem, de aproximadamente 20 anos, e que era desconhecida. De acordo com o relato de um vizinho que viu a Lola entrando no prédio acompanhada dessa mulher misteriosa, parecia que a mulher fazia gestos, chamando a Lola Devier para se aproximar mais dela, fisicamente falando, como que para ocultar de fato a entrada da menina. Segundo esse mesmo vizinho, a Lola parecia desconfortável e insegura do que estava fazendo ali. A mulher parecia estar um pouco perturbada, essa mulher que acompanhou a Lola, segundo esse vizinho, tipo, mentalmente perturbada,
talvez embriagada ou sob efeito de alguma substância. Os pais da Lola logo imaginaram que a menina havia sido sequestrada e de cara a Delphine decidiu fazer uma publicação no Facebook alertando o que havia acontecido e descrevendo com detalhes a aparência da suspeita no post que se lia, e eu vou parafrasear aqui a coisa, aspas, alerta. Sequestro de nossa filha Lola, vista pela última vez às 15h20 na companhia de uma mulher que não conhecemos. A mulher usava jeans branco, um suéter branco com capuz e uma mochila cinza. Ajude-nos a encontrá-las, não hesite em chamar a polícia de Paris ou a nossa. Fecha aspas. A polícia fez as buscas iniciais pela 19ª região de Paris e o post da Delphine Devier rapidamente foi compartilhado por milhares de pessoas, que por sua vez buscaram pela criança por todas as 20 arrondissements de Paris. Por volta das 23h20 daquele mesmo dia, uma moradora parisiense estava caminhando quando ela viu o que foi reportado pela maior parte da imprensa mundial como uma mala. Segundo os poucos registros forenses que eu encontrei, era um baú que estava aparentemente abandonado em um pátio dentro do mesmo condomínio onde ficava o prédio em que a Lola morava. Apesar da França ser um dos países com maiores riscos de atentados terroristas, segundo a Europol, essa mulher não pensou que essa poderia ser uma possibilidade e decidiu abrir o baú abandonado e, dentro desse baú, ela encontrou o corpo da Lola Devier. O corpo estava com os pés e mãos amarrados com fita adesiva. Na região do pescoço da vítima havia a presença de um corte tão profundo que a autópsia caracterizou o ferimento como uma quase decapitação. Além disso, a cabeça também estava enrolada com fita adesiva na região das narinas e da boca. Havia cortes por toda a região do torso da vítima, que corresponde, na parte posterior, às regiões das escápulas, e na parte anterior, às regiões do tronco, e, na parte superanterior, o abdômen. Ademais, o cadáver estava marcado com os números 1 e 0 na região plantar dos pés. Por fim, a autópsia revelou a presença de violência sexual nas regiões externas e internas dos órgãos genitais da vítima, que correspondem de externos para internos a vulva, aos grandes e aos pequenos lábios, ao clitóris, ao vestíbulo, ao bulbo vestibular, às glândulas vestibulares, à vagina, ao útero, aos ovários e às tubas uterinas. No entanto, não foi encontrada a presença de sêmen nessas regiões, o que sugeria que o assassino teria utilizado camisinha ou que teria utilizado um objeto, mais provavelmente um objeto por causa como posso dizer isso, do dano causado, que era gigantesco. E como aqui a coisa pesou e muito, e tendo em vista que a intenção desse canal é de que ninguém saia nem um pouco deprê daqui, vai aí 5 segundos da música Sacode. O nome veio calhar, inclusive, né? Um grande sucesso na França em 2008, composto e interpretado pela ex-BBB Gisele Soares. Ex-BBB 8. Que ela faz, né? Sacode, sacode, sacode. Isso é facílimo. Grande sucesso francês. Não foi a Anitta que fez primeiro, ó. Acabei de descobrir. Ok. Deu uma aliviada, né? Já terminou a autópsia. A polícia decidiu checar mais uma vez as câmeras de segurança do prédio e viram a mulher misteriosa que acompanhava a Lola na entrada do prédio saindo numa segunda filmagem às pressas do edifício e carregando com ela o baú de viagem onde o corpo da criança havia sido encontrado. Nessa altura ficou claro que a responsável pelo crime era mesmo aquela mulher que ninguém conseguia reconhecer inicialmente, mas que a investigação conseguiu identificar como sendo uma mulher chamada Debia Ben-Kired, de 24 anos. Eu não sei se é assim que fala, mas eu vou chamar ela de Debia, tá, gente? De 24 anos, nascida em 1998 e que era imigrante da Argélia. A Debia foi detida na segunda-feira, dia 17 de outubro de 2022, 3 dias após o crime ter sido praticado, pela suposta autoria do crime. A Debia chegou na França legalmente em 2016, com uma autorização de residência estudantil. 2 anos depois, em 2018, ela foi vítima de violência doméstica, e esse era o único registro da Debia com a lei até então, na posição de vítima de violência doméstica.
Em agosto de 2022, 2 meses antes do homicídio da Lola, a Débia tinha sido detida por possuir documentos de identificação inválidos. E por isso, o Departamento de Imigrações francês emitiu uma ordem chamada de, a sigla é OQTF, que é uma obrigação de deixar o território francês e que deveria ser cumprida em 30 dias. No entanto, nesse período, a Débia não ficou detida em detenção administrativa, porque ela nunca tinha tido nenhum conflito com a lei. Vale dizer, ela não tinha antecedentes criminais. A Débia não tinha emprego e no momento do crime ela era pessoa em situação de rua. Porém, de tempos em tempos ela conseguia se hospedar na casa da irmã dela. E adivinha onde a irmã dela morava? Exatamente no mesmo prédio em que a Lola morava. A irmã mais velha da Débia, que morava no mesmo prédio da vítima, participou de interrogatórios ou entrevistas investigativas e durante o interrogatório ela informou aos investigadores que a irmã, a Débia, sempre tinha sido problemática, mas que isso tinha piorado próximo ao crime, pois desde a morte dos pais das garotas, a Débia, segundo a irmã dela, parecia ter desenvolvido comportamentos desconexos e incoerentes por causa do trauma da morte dos pais. Tipo, ela desaparecia e depois voltava e pedia abrigo na casa dessa irmã mais velha dela. Ela tinha um humor instável ao extremo. E ela estava tendo alucinações auditivas e também sensações persecutórias. Durante o interrogatório da Débia em si, ela demonstrou claramente ter algum tipo de distúrbio mental. Ela descreveu tudo o que havia feito com a Lola Devier no dia do crime, mas em alguns momentos ela parecia entender que ela teria praticado o crime. Em outros momentos ela contava como praticou o crime achando que ela estava se lembrando de um sonho. Em outros momentos ela achava que ela tinha sido testemunha do crime e que o culpado era um homem. E em outros momentos ela achava que ela tinha sido testemunha do crime, mas que o autor teria sido um fantasma. De qualquer forma, ela relatou como o crime foi praticado do começo ao fim, o que era mais importante. Segundo o relato, a Débia teria convencido a Lola a ir ao apartamento da irmã da Débia, que ficava no mesmo prédio. Lá, ela teria obrigado a Lola a tirar a roupa e a tomar um banho. Após, ela teria obrigado a criança a praticar sexo com ela. Depois, teria abusado dela com um objeto. Depois de sexualmente satisfeita, ela teria... Não, eu odeio essa palavra, mas enfim, é essa palavra. Depois de sexualmente satisfeita, ela teria amarrado os pés e mãos da Lola e depois enrolado sua cabeça com fita adesiva para depois ficar observando a criança sufocar até a morte. Depois que a vítima morreu, segundo o relato, teria pegado uma faca e feito os cortes descritos na autópsia, inclusive a tentativa de decapitação. Segundo o departamento de polícia, a Débia não mostrou empatia com a vítima durante as entrevistas investigativas. Né? Ok? Quando os investigadores colocaram diante dela fotos do corpo da Lola Devier, a Débia simplesmente respondeu, aspas, isso não faz com que eu me sinta nem quente nem fria, fecha aspas, querendo dizer que não sentia nenhum arrependimento ou compaixão pelos atos que ela teria ou não praticado, dependendo aí da variação do transtorno que ela tem, não sei. Ela ainda acrescentou, aspas, eu também fui abusada e vi meus pais morrerem na minha frente, fecha aspas. Além disso, a Débia tinha tido, segundo o relato dela mesma, um desentendimento com a mãe da vítima. E nessa parte, eu acho que, apesar de insana, ela deixou claro que ela não é legalmente insana. Segundo o relato sobre a briga com a Delphine, mãe da Lola, a Débia disse, aspas, fui ver a mãe da menina para conseguir passe para ingressar no edifício. Mas ela negou, dizendo que eu era visitante e não moradora, e depois ela fechou a porta da minha cara. A partir daquele momento eu tive ódio, não estava bem. Então o que aconteceu depois que eu vi uma menininha que chegou com passe para entrar no prédio e que se negou a me emprestar o passe? Ela se recusou dizendo que seus pais não queriam que ela emprestasse o cartão de entrada do prédio para ninguém e eu tinha minhas coisas para levar pro apartamento da minha irmã. Quando convenci essa pirralha a destrancar a porta para que eu pudesse entrar no elevador, obriguei-a a subir comigo no elevador e tudo o que aconteceu, aconteceu. Fecha aspas. No mesmo dia, 17 de outubro de 2022, a Débia foi indiciada por homicídio, abuso sexual de criança, tortura, atos de barbárie, também conhecido como mayhem, e ocultação de cadáver. Ela está sendo mantida numa prisão da França
Durante uma audiência de custódia, a acusada parecia calma e desapegada. Disse que ela sofre de transtornos mentais, mas uma opinião inicial de peritos realizada enquanto ela estava sob custódia policial concluiu que não havia, aspas, perigo psicológico iminente, fecha aspas. E ela foi declarada apta a ser interrogada pelos investigadores. Além disso, não há registros de que a Débia tenha ido jamais a nenhum tipo de médico psiquiatra ou psicólogos. O laudo inicial aponta que, apesar de claramente ter transtornos de ordem mental, a acusada provavelmente é legalmente sã e que estaria legalmente sã durante a prática do crime. No entanto, como está detida pré-julgamento, é importante dizer que muito provavelmente ela vai passar por mais perícias médicas para que a questão da sanidade ou insanidade legal possa ser decidida pelo juiz de forma definitiva, oportunamente, antes do julgamento. Testemunhas que falaram com a imprensa descreveram a atitude da Débia. Disseram que a viram na rua na sexta-feira à tarde carregando um baú de viagem grande com dificuldade. Aspas, eu a vi entrar no prédio sozinha, então ela saiu meia hora depois. Ela tinha um baú mala grande que parecia ser muito pesado e ela pedia a todos que passavam por ela para ajudá-la a carregar o baú. Ela devia ter uns 20 anos, parecia um pouco louca, com o rosto cheio de maquiagem. Em certo momento, ela deixou o baú em frente a um café, entrou e saiu. Foi quando eu me perguntei o que poderia ter ali dentro, mas eu nunca teria imaginado que ali tinha um corpo. Então ela foi para a padaria do outro lado da rua do café para comprar um croissant, voltou, comeu. Ela parecia um pouco instável, fecha aspas. De acordo com outras testemunhas, a acusada teria oferecido, aspas, muito dinheiro, fecha aspas, a um transeunte para ajudá-la a transportar o baú. E outras testemunhas disseram que ela parecia louca e que ela falava sozinha sobre tráfico de órgãos ali na rua. A polícia está investigando a questão do tráfico de órgãos, se é real ou não. Né? Pode ser delírio, etc. Surpreendentemente, outras 5 pessoas foram presas suspeitas de terem ajudado a Débia nesse crime. Uma delas foi a irmã mais velha dela, que inicialmente foi suspeita de estar envolvida com um crime, já que tudo ocorreu em seu apartamento. Mas logo ela foi inocentada e dispensada pela polícia. Outro suspeito preso é um homem de 43 anos que não teve a sua identidade divulgada e que foi acusado de ajudar a Débia com o transporte do corpo e ajudá-la a se esconder da polícia pelo tempo em que ela ficou, acho que foram 2 ou 3 dias que eu mencionei aqui no caso, né, gente? Os outros 3 desses 5 suspeitos que foram presos já foram soltos e também não tiveram suas identidades divulgadas. O advogado da Débia expressou simpatia pela família da Lola, mas ele pediu que a mídia não espalhasse, aspas, rumores. Ele também lembrou a todos para tratá-la sob a ótica do princípio da presunção de inocência. E esse foi o caso bizarro de hoje. Vocês acham que ela vai ser julgada como legalmente capaz ou incapaz? Eu dando minha opinião. Ninguém pediu sua opinião. Acho que a narrativa da briga da mãe dela com a mãe da vítima foi coerente demais para alguém legalmente insano. Até porque, na minha opinião, demonstra claramente uma motivação que não é tipo vozes na minha cabeça, é uma motivação em si, plausível, palpável, material, que é a vingança. Além disso, ainda teria uma qualificadora, né, desse crime, que seria aquela de ter praticado o crime por motivo fútil, tipo, vingança porque não ganhou o cartão de entrada do prédio porque era visita e não residente. Enfim, o que é importante aqui é a opinião de vocês, que eu quero saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva, compartilhe, comente, etc. Se você não gostou desse vídeo, faz as mesmas coisas, mas aí compartilha com um inimigo. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau.